Cada vez mais quem criticou as eleições de Javier Milei na Argentina está mudando de opinião, abertamente. Já que no Brasil, nós vemos a mídia convencional que resolveu apoiar o escárnio, o caminho do caos que o Brasil se encontra, graças a políticas que jamais foram escondidas pelo governo atual, e essas também, mesmo recebendo publicidade do governo federal, de certa forma vem mostrando certo repúdio ao caminho que o Brasil está indo. Será que eles estão mudando? Vamos falar um pouco da parte econômica sobre isso. Mais especificamente lá na Argentina, o grande mídia convencional local, argentina e também internacional, diziam que os eleitores se arrependeriam e se voltariam contra Milei. Inclusive, alguns falaram textualmente que ele sairia da Casa Rosada de helicóptero, fugido. Contas em redes sociais foram criadas para supostamente angariar todo um público que se voltaria contra o Milei. Assim, eles teriam um embasamento para dizer que a política econômica não estava funcionando e que grande parte da população não o apoiaria. Pois bem, nada disso aconteceu. O que de fato mostrou, e já mostramos em vários outros vídeos aqui, foi de que uma inflação mensal de 25,5% ao mês está hoje próxima a 3,5%, depois de já ter liberado o câmbio, depois de ter acabado com o congelamento de preços. A pobreza caiu de 54% para 38%, como já falamos também em outro vídeo, e acabou sendo noticiado aqui no Brasil. Claro, na mídia com um certo cuidado para não enaltecer que as políticas liberais-libertárias estão de fato funcionando e diminuindo o nível da pobreza que nas últimas décadas o peronismo colocou a Argentina. Pois bem, a popularidade atual de Javier Milei caiu um pouco frente ao que era lá no primeiro mês das eleições, mas isso é extremamente normal, isso acontece em todas as eleições e quase todos os mandatos, mas o que se verifica é que a popularidade nessa fase do mandato está acima da média de todos os outros mandatos. Inclusive, se houvesse eleição novamente agora para presidente, ao que consta, ele teria um número maior de votos do que teve de fato no primeiro turno, quando ele acabou se elegendo no segundo turno, que ganhou com ampla maioria. Pois bem, essa média então está acima do contexto geral do período de cada um desses mandatos. Isso, dentro da Argentina, mostra esse apoio, que ele provavelmente teria mais votos do que teve lá nas eleições, quando de fato consagrou como presidente. Isso dentro da Argentina. Mas fora, alguns arrependidos também já começam a colocar a cara para fora do buraco, e alguns, até mesmo honestos intelectualmente, assumindo o próprio erro. Já fizemos outros vídeos aqui que a The Economist, o FMI, todos que antes eram contra a mudança do establishment, do status quo, a diminuição do Estado, agora realmente vieram a público e falaram que a coisa está funcionando. São números, é inegável. Mas uma nova publicação da revista Time colocou Milei como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E aqui está um detalhe importante. Quem escreveu essa matéria? O jornalista americano Ian Bremmer. E vamos olhar o post dele logo depois que o Milei ganhou as eleições. Milei, o autodeclarado anarcocapitalista, ganhou as eleições na Argentina. Mais colapso econômico virá de forma iminente. Colapso maior? Pois bem, não foi o verificado. Inclusive o PIB da Argentina já voltou a crescer de forma consistente, reduzindo a pobreza, apresentando superávit todos os meses desde que Milei chegou, reduzindo drasticamente a inflação, mesmo não tendo mais controle de preços. Antes, preço congelado, mesmo assim a inflação era brutal. Hoje, com preços liberados, a inflação caiu drasticamente, como falamos. Portanto, Ian Bremmer, o colapso maior não chegou. Alguns meses depois das eleições, o mesmo jornalista, Ian Bremmer, seguia dizendo que haveria um fracasso na Argentina, mas já não de forma tão iminente. E ele escreveu: estou impressionado que o Milei conseguiu segurar os peronistas nas reformas tão importantes na Argentina. Ele continuaria apostando contra o país, acreditando que o colapso econômico viria, mas já não mais iminente, como ele havia mencionado. Deu uma leve mudança, mas ainda acreditando no colapso.
Pois bem, mais meses se passaram, o sucesso econômico em números começou a se mostrar, ou seja, a diminuição do Estado, ele traz consequências positivas depois de passar a primeira arrebentação. É como eu sempre falo, tirar a droga do corpo de alguém que está há 20 anos viciado traz consequências no curto prazo. Mas esse curto prazo durou muito pouco e a gente já viu o resultado econômico de sucesso. Pois bem, mais meses se passaram e o mesmo Ian Bremmer voltou com um novo post. As medidas de austeridade do Milei estão funcionando. Muito feliz dele ter errado nas previsões, escreveu Ian Bremmer e colocou a matéria falando que o risco Argentina tinha caído para a mínima desde maio de 2018, como de fato aconteceu. Portanto, aqui o que nós vemos é o Ian Bremmer, que ele assumiu um erro e ele foi o encarregado de escrever na revista Time o perfil político-econômico de Milei, que o fez integrar nas 100 pessoas mais influentes do mundo. Agora repare no texto e na mudança de Ian Bremmer nessa matéria da Time. Abre aspas. Em 2023, o candidato Milei se apresentou como outsider antissistema, empunhando uma motosserra para controlar a inflação. 20 meses depois, os céticos, e eu era um deles, disse Ian Bremmer, estão em retirada. Não necessariamente todos em retirada. Você continua vendo pessoas que são desonestas intelectualmente, que não gostam de trabalhar com números e continuam indo contra. Mas vamos seguir aqui. Desde que Milei assumiu a presidência, os votantes castigaram os líderes eleitos na Índia, África do Sul, França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, em parte porque os preços subiram. A inflação. Milei é o líder do G20 que está tomando os maiores riscos e está dando resultado. A inflação caiu de 289% em abril de 2024 a 66% em abril de 2025. Críticos dizem que Milei está controlando a inflação com medidas de austeridade que afetam os pobres, mas também erraram. As taxas de pobreza caíram de 52,9% na primeira metade de 2024 a 38% na segunda metade do mesmo ano. O sistema político da Argentina ficou gravemente quebrado durante décadas e ficou comprovado que os argentinos precisavam de alguém que arrumassem esse sistema quebrado, dando a entender que o Milei realmente se mostrou como uma pessoa capaz de mudar esse sistema quebrado. E falamos, inclusive, na semana passada, da The Economist, falando que, por fim, acredita que a mudança será sólida e consistente na Argentina. O que mostrou que controle de preços que existiam nas ideias da esquerda e no governo anterior, monetização da dívida por parte do Banco Central, o governo emitindo dinheiro, o Banco Central comprando essa dívida para que o governo pudesse continuar gerando déficit, gastando mais com políticas populistas, à lá Brasil de hoje em dia, num nível ainda claramente reduzido. Estatismo, intervencionismo, corrupção, burocracia gigantescas que tomavam conta da Argentina e ainda tomam, mas estão em importante queda. Controles cambiais, que acabou na semana passada, como analisamos num vídeo aqui. Redes clientelistas para os privilegiados, amigos do rei, que também sempre existem e surfam a onda de, por exemplo, conseguir o dólar a uma taxa de câmbio muito mais competitiva do que os outros importadores. Um mero exemplo, como também já falamos. Isso tudo, essa comunhão de ideias antiquadas da esquerda, empobreceu os argentinos ao longo das últimas décadas. E, portanto, o único caminho, que é o que de fato está acontecendo, é a diminuição dessa burocracia, desse intervencionismo de controle de preços, de controle cambial, de menos burocracia, de mais economia livre para diminuir a pobreza, como de fato mostramos que realmente aconteceu. Já no Brasil, nós vemos o caminho oposto. Redes, por exemplo, que tinham prejuízos bilionários, voltaram a dar lucro, recebendo dinheiro do governo federal para fazer publicidade. Nós bancando, ou seja, nós temos aqui uma ordem forçada onde o governo toma o nosso dinheiro para uma parte investir em propaganda deles mesmos em rede nacional que, pasmem, voltaram a dar lucro. Ou seja, mesmo assim, em meio à escalada autoritária e o caos econômico com a inflação batendo na porta de todos nós aqui no Brasil, o que nós vemos são esses editoriais batendo no próprio governo. Às vezes batendo com um certo carinho, mas já mostrando a cara para fora. Mas não se assustem, isso é a pura hipocrisia. Todos sabiam o caminho que o Brasil ia. Ele deixou claro, talvez a primeira vez que ele nunca tenha mentido,
foi na campanha quando o elegeu agora para Lula 3. Ou seja, ele falou que gastaria, falou que controlaria, falou absolutamente tudo o que está acontecendo, mas muitos resolveram fechar o olho para a realidade e o apoiaram, mais financiado com o nosso próprio dinheiro. Portanto, aqui nós vemos que há uma clara diferença entre, por exemplo, jornalistas como Ian Bremmer, que de fato trabalhavam contra, ou melhor, achavam que aquele sistema de diminuição da burocracia e do estatismo não funcionaria, mas quando de fato está funcionando, ele colocou a cara para fora e falou: errei, estou feliz de ter errado. Em contrapartida, nós vemos aqui a grande maioria da mídia ainda assumindo um custo de ter que apoiar um condenado por corrupção em todas as instâncias, que foi retirado por uma outra instituição do Estado de dentro da cadeia e reconduzi-lo à presidência. Enquanto isso, nós pagamos todos com mais inflação. E o pior, as ideias que antes podiam correr na sociedade tomaram conta das instituições novamente, das instituições estatais, parasitárias. Mas por fim, com informações descentralizadas como essa, a gente consegue fazer com que muitos, todos nós, reflitamos a respeito de ideias que nunca funcionaram e outras que podem funcionar. E graças a essa informação descentralizada, a gente vê no mundo todo que o controle, o intervencionismo, o estatismo nunca funcionou e nem funciona, porque é impossível você ter um bom funcionamento da economia que tira as pessoas da pobreza com controle centralizado. Isso simplesmente não existe. Salva de palmas para Ian Bremmer, que assumiu o erro, e a mídia brasileira, bom, continuemos a deixando de lado, porque só a liberdade do público escolher o colocará aonde eles merecem, no lixo da história brasileira. Seguimos.